CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, para quem usa a rede pública, de acesso à internet, ou usa também computadores que não estão no nosso ambiente mais seguro de casa, o que a gente precisa de dar dica e orientação, hein? Exatamente, Fernanda. A gente já falou várias vezes aqui que usar computadores públicos ou compartilhados, né, é um perigo, né? Ou seja, mas em algumas situações a gente tem que fazer esse uso, né, de um computador. Muitas vezes a gente está num local fora ou precisa usar de forma emergencial um computador desse, de um uso público, né, ou compartilhado. E como é que a gente pode navegar nesses computadores e diminuir o nosso risco de ter dados vazados e tudo mais, né, para isso. Então, fora de casa, quando a gente está usando esses computadores, é preciso prestar atenção nos dados que você digita e principalmente nas configurações nessas máquinas, né, nessa questão. Então, algumas dicas que a gente pode adotar no uso desses computadores públicos ou compartilhados para a gente ter um mínimo, pelo menos, de segurança nessa situação, né? Primeiro item é usar a navegação anônima, aquele modo anônimo de navegação dos navegadores. Por quê? Porque o interessante é que quando você faz o uso desse tipo de navegação e você fecha o navegador ou fecha aquela aba, todos os dados de histórico de navegação, cookies que você utilizou naquele momento, eles são apagados do computador. Com isso, quem vier depois a usar o computador não vai ter como recuperar, né, aquilo que você navegou, aonde você navegou em relação a isso. Então, essa é uma questão interessante de você usar o modo de navegação anônima. Tanto o Chrome, o Edge ou o Firefox tem esse modo de navegação anônima. É só olhar no menu, tem lá uma forma de você abrir uma aba com navegação anônima, então é bem legal. Outra coisa interessante é verificar, antes de usar a máquina, se tem um antivírus instalado e se o antivírus está atualizado. Então, observar normalmente no canto inferior direito do computador, na tela, que normalmente tem um ícone lá do antivírus que está carregado. E aí clica no ícone e ver se ele está atualizado. Inclusive, se você tem algum tempo, pede até para fazer uma varredura no computador, para saber se tem algum vírus, se o antivírus identifica algum vírus naquela máquina, nesse caso, que você vai começar a utilizar, né, nessa questão. É no canto direito que a gente acha o antivírus? Na verdade, no canto direito, no Windows, no canto direito inferior, né, tem o ícone do antivírus está carregado. Ou Avast, ou Kaspersky, sempre aparece um íconezinho lá. Inclusive, você clicar nesse íconezinho, abre a janela do antivírus, mostrando se o antivírus está atualizado, qual foi a última data que foi feita a varredura do antivírus, né? Então, você já tem uma ideia que, pelo menos, um mínimo de segurança você tem naquele processo, naquele local que tem ali, né, para isso. Quando você vai usar esse tipo de computador também, é interessante que você evite de usar acesso a banco, né? Obviamente que em algumas situações não tem como não usar, mas evitar usar acesso a banco, cuidado com os e-mails onde você acessa e redes sociais, porque pode ser que tenha algum dispositivo nesse computador que tenha algum tipo de malware que está coletando os dados que estão sendo digitados. Se você precisar de usar de qualquer forma o e-mail ou a rede social por uma emergência, né, para fazer alguma publicação, logo que você sair do computador e tiver acesso ao seu computador mesmo, é interessante que você vá lá e troque a senha, né, desse seu acesso, onde você acessou tanto o e-mail quanto a rede social. Isso para evitar um problema maior, que alguém depois que tem acesso àquele computador, que conseguiu resgatar alguma informação, e aí você você tem essa proteção de não ter a sua senha vazada em relação a essa questão. Então, alguns cuidados que você deve ter, né, em relação a isso. Assim, uma coisa importante também é quando você for usar, por algum motivo, precisar usar um pendrive nesses computadores. Pode ser que ao utilizar um pendrive seu nesse computador, o seu pendrive seja infectado com um vírus que, por exemplo, estava residente nesse computador público ou computador de uso compartilhado. Quando você for voltar a esse pendrive ao seu computador pessoal, é interessante fazer uma varredura no pendrive, né, para saber se o pendrive não está carregando, não está carregando algum vírus, né, que foi infectado nessa máquina de uso compartilhado. Como é que a gente faz essa varredura? O próprio antivírus. Alguns antivírus, como o Kaspersky, por exemplo, ao você colocar o pendrive na máquina que tem o Kaspersky instalado, ele automaticamente, antes
do pendrive ser acessado pelo sistema operacional, o próprio antivírus faz uma varredura automática no pendrive, né, para isso. Se você não tem, ou se o antivírus não tem essa função automática, você pode, ao colocar o pendrive, clicar sobre o ícone lá do antivírus e forçar que o antivírus faça uma varredura no pendrive para isso, né? Gilberto, quando eu insiro esse pendrive, eu contamino de imediato ou só quando eu mando ele abrir para acessar o arquivo? Então, em algumas situações, infelizmente, ao você inserir o pendrive e a função de auto-executar está habilitada, pode ser que ao inserir o pendrive já faça a infecção. São alguns vírus que têm essa situação. Outros vírus, ele, na verdade, infecta os aplicativos que estão instalados ou arquivos que estão instalados no pendrive. E, na verdade, ao você abrir o arquivo ou executar aquele programa que está instalado no pendrive, ou gravado no pendrive, e aí sim você vai infectar. Então, por isso que o interessante é que o seu antivírus faça essa verificação ao você inserir o pendrive no computador, né? Ao inserir o pendrive no computador, o antivírus já automaticamente ele é executado e já faz uma varredura no pendrive antes do sistema operacional ter acesso ao pendrive. Com isso, você já evita algum problema maior. Mas se o seu antivírus não faz isso, né? Então, não execute nada, não abra nada que está salvo no pendrive antes de você fazer uma varredura com o seu antivírus instalado no computador. Porque esse é um problema, né? Você vai lá, salva o seu pendrive em casa, só que você precisa de utilizá-lo num ambiente que não é seu. Ou leva para a escola, ou leva para o trabalho, vai para algum outro encontro de negócios, e aí você insere no computador que muitas vezes você não tem nem acesso. Exatamente. Inclusive, você deu um exemplo muito frequente, Fernando, que eu vejo em várias situações. Na escola, né? Muitas pessoas levam o trabalho da escola para casa, né, para complementar, ou está trabalhando em casa e leva para a escola para poder complementar o trabalho. E os computadores da escola, normalmente, não são computadores, são computadores públicos, né, considerados públicos, computadores que você nem sabe, nem sempre tem conhecimento de tudo que está instalado ali ou como está instalado ali. Então, muito cuidado tem que ter em relação a essa situação. O interessante, talvez, é você usar a nuvem, né, para subir o arquivo para a nuvem e você baixa o arquivo em casa na nuvem também. Não usar o pendrive para isso. O pendrive é um excelente vetor de infecção de vírus, né, ou de propagação de vírus. Tá certo. Bom, e para quem, você já disse muito, né, dessas cafeterias que tem sistema de Wi-Fi, além da Wi-Fi pública, né, que é oferecida pelas prefeituras, a gente encontra esses sistemas aí de sinal aberto em cafeterias, em restaurantes, uns pedem até para a gente se logar na rede deles, né? Exatamente. Então, o que nesse momento, quando você vai usar, né, um Wi-Fi público, né, seja na cafeteria, no hotel, no aeroporto, né, ou mesmo da prefeitura, o interessante é que você utilize, né, uma VPN, né, ou seja, aquela forma de você criptografar os dados que estão saindo do seu computador e estão indo para a internet. E como é que eu uso a VPN? Na verdade, tem algumas opções de VPNs gratuitas. Algumas soluções estão já incorporadas no antivírus. Então, alguns antivírus já têm uma solução, alguns antivírus pagos, outros gratuitos, já tem essa solução de VPN implementada. Basicamente, você abre o antivírus e ativa a VPN. Tem um ícone lá de VPN, você ativa, e a partir desse momento, tudo que sai do seu computador e vai para a internet está de forma criptografada, de forma que, mesmo que você estiver conectado numa rede falsa, né, de um atacante ou de um golpista, ou mesmo que alguém esteja monitorando o tráfego do Wi-Fi, ele não vai conseguir ter acesso às suas informações, porque o dado já sai do seu computador de forma criptografada para a internet. Então, essa é uma situação. Ou tem algumas VPNs que são gratuitas, como a Proton VPN, é uma VPN bastante razoável no sentido de performance, né? E é gratuita também, chama-se Proton VPN. Quem procurar no Google aí vai achar essa VPN também. Então, no caso de uso de Wi-Fi público, o interessante é que você use uma VPN e, na medida do possível, evitar de usar compras de banco, compras online ou acesso a serviços bancários, né? E aí, nesse caso, é melhor que você use um acesso de redes móveis, tipo 3G, 4G ou 5G. Perguntas. Renan. Gilberto, posso ter um antivírus no pendrive ou é muito pesado? E ele seria capaz de detectar um vírus no computador quando eu plugasse? Resposta já, logo depois do repórter CBN. Vamos lá. Volto com o Gilberto, a pergunta do Renan, se eu posso ter um antivírus no meu pendrive. Olha, Fernando, que triste essa questão do PET, hein? Mais um, né?
Mais um, muito triste isso. Mas respondendo a pergunta do nosso ouvinte, Fernanda, olha só, não dá para instalar exatamente o antivírus no pendrive. Na verdade, você vai instalar no computador e onde vai ser executado, né, o antivírus, ele vai ficar monitorando tudo que entra e sai do computador e que arquivos que são executados no computador. O que você pode fazer é exatamente ter um antivírus que tem essa função de checar automaticamente quando você insere um pendrive, ou até um HD externo também, né? É a mesma coisa quando você pega um HD externo que também pode transportar um vírus de uma máquina para outra, e a hora que você instala ou você conecta esse dispositivo no computador, o antivírus instalado no computador faz a varredura tanto no pendrive quanto no HD externo. Entendido. Tenho mais uma outra participação, mais um ouvinte aqui conosco, tem dúvidas também, é o Pilatos, tá? Pode parecer uma pergunta boba, Gilberto, mas qual a diferença de eu ter um antivírus pago e um gratuito? Olha, Pilatos, não é uma pergunta boba não, e muitas pessoas têm essa dúvida que você também tem, uma excelente pergunta. O que acontece? O antivírus pago e o antivírus gratuito, eles têm, em relação à proteção de vírus, a mesma eficiência. Então, ou seja, antivírus pago e antivírus gratuito, na verdade, não se diferem quando eu estou falando em relação à proteção e busca de ou encontrar vírus instalado no computador, ou no pendrive, ou no HD externo. Qual é a diferença, então? Então, por que tem um antivírus pago? Porque o antivírus pago tem outras funções que o antivírus gratuito não tem. Por exemplo, eu acabei de comentar aqui essa função de VPN, por exemplo. Os antivírus pagos têm essa função de VPN, né, já para você proteger sua navegação na internet. Alguns antivírus pagos têm, por exemplo, proteção contra anti-spam, aqueles e-mails não solicitados. Alguns antivírus pagos também têm função para proteção de navegação na internet. Quando você acessa um site, ele automaticamente checa se aquele site é um site malicioso ou não. Então, ou seja, em relação à proteção de vírus, os dois se equivalem, mas o antivírus pago tem outras funções adicionais que o antivírus gratuito não tem. Uhum. Explicado, então. Vamos para os nossos destaques para fechar essa sexta? Viralizou. Muito bem, Fernanda. A gente até já comentou aqui sobre aquela celeuma, né, aquela confusão que alguns fabricantes de celular não estavam vendendo, né, os celulares com carregadores, pois a Justiça de São Paulo proibiu que o iPhone seja vendido sem o carregador na caixa, né? Exatamente. Então aí a Apple é obrigada a vender os iPhones com carregador. E mais do que isso, a Apple foi condenada a pagar uma multa de 100 milhões de reais por causa dessa venda de celulares sem carregador, né? Ou seja, então o magistrado considerou que o argumento da Apple de que a defesa do meio ambiente, que isso ia proteger o meio ambiente, como uma questão completamente infundada, né, e multou a Apple nesses 100 milhões de reais, né, é a primeira instância, provavelmente a Apple vai recorrer, com certeza disso, mas a Apple já está proibida de vender, pelo menos no estado de São Paulo, o iPhone sem carregador na caixa. Outra notícia bem legal, né? A gente falou aqui do 5G, da entrada do 5G, que isso faria um conflito de frequências com aquelas parabólicas convencionais, né, que recebem sinal aberto do satélite, pois o Siga Antenado, aquela entidade que a gente até comentou aqui também, né, começou agora a distribuir, agendar, na verdade, a marcação de troca aqui no estado do Espírito Santo, para Serra e Vila Velha, né? Os usuários desses tipos de parabólica nesses dois municípios já podem, através daquele site sigaantenado.com.br, fazer seu agendamento para troca e receber os novos kits com as para receber o novo sinal de parabólico, né, com a parabólica e o receptor também nessa questão. É importante que o cidadão dessas regiões, né, de Serra e Vila Velha, faça o agendamento no site, e é preciso que ele esteja inscrito no programa social do governo, no cadastro único, né? E ter uma residência uma parabólica convencional, tradicional, instalada e funcionando. Então, quem é dos municípios de Serra e Vila Velha já pode, através do site, fazer o agendamento de troca, né, e receber o novo kit para o novo sinal da parabólica. E por último, Fernando, uma notícia também que a gente já tinha até comentado algumas situações e agora foi comprovado, que o aplicativo não oficial do WhatsApp para Android estava roubando contas de usuário. O aplicativo não oficial do WhatsApp, chamado Yo WhatsApp, né, Yo WhatsApp, YO WhatsApp, ele é um aplicativo não oficial que estava sendo distribuído pelas lojas de aplicativos do Android
e também fora das lojas do aplicativo, foi descoberto que esse aplicativo ele estava roubando as credenciais dos usuários que estavam utilizando esse aplicativo, permitindo que o atacante pudesse clonar as contas dos usuários. Lembrando que esse é um problema, né, de clonagem de contas de WhatsApp, mas também tem um outro problema que quando o WhatsApp ele descobre que você está usando um aplicativo que não é o aplicativo oficial, ele pode bloquear a sua conta e até banir a sua conta da rede social. Então, é uma questão importante, por isso que a gente reforça a questão de não use aplicativos que não sejam o aplicativo oficial do WhatsApp. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação aqui conosco, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.